Bem, gente, hoje foi Dia dos Pais, e muito se viu falar na rede sobre a expressão PAN, né, que quer dizer a mãe solo, né, que na verdade faz o papel de mãe e pai desses filhos. E assim, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com essa expressão para que a gente não deixe cair no romantismo de que é a mãe guerreira, guerreirona, a Mulher Maravilha, que dá conta de tudo. De fato, elas são. É, mas que isso não caia no habitual de que tá ok, tá tudo bem, ser pai e vamos seguir a vida assim. A gente precisa falar disso e falar trazendo a responsabilidade para quem de fato tem a responsabilidade sobre aquela criança. Então a gente tem que falar da responsabilidade desse pai, a gente precisa falar da responsabilidade da família desse pai, a gente precisa falar da responsabilidade muito também do Estado, né, perante essa criança que está em situação de abandono parental. Porque quando a gente fala de uma mãe solo, né, da tal mãe, a gente fala de uma mãe sobrecarregada emocionalmente, socialmente, economicamente e que de fato traz demandas não só para essa mãe, como para todo o contexto familiar. E isso a gente está falando de crianças demandadas, adolescentes demandados, que estão crescendo com diversas demandas que esse abandono parental vai trazer. Tanto do abandono parental em si, né, da crise de identidade, de pertencimento, né, de individualidade e do sentimento de abandono, mas principalmente de toda a sobrecarga que essa mãe vai trazer e, em consequência, sobrecarregar os seus filhos também. Então, quando a gente fala de uma mãe solo, a gente fala de uma mãe que precisa trabalhar o dia inteiro, de segunda a sexta, às vezes até final de semana, onde o papel de cuidado dessas crianças começa a fazer parte das próprias crianças. Então, os filhos mais velhos, geralmente, eles assumem o papel de cuidado dos filhos mais novos. O que acaba que esses filhos mais velhos acabam se adultizando mais cedo, né? Então, a gente não fala de uma responsabilidade que as famílias do asfalto dão para os seus filhos de lavar uma louça, de tirar um lixo. A gente fala de adultizar de fato os adolescentes, né? Ter esse papel, essa obrigação de fazer comida, limpar a casa, botar o menor para dormir, buscar na escola, tomar matéria. A criança começa a não se compreender mais como uma criança e de fato se compreender como um adulto. E isso é muito ruim, tanto para as meninas que acabam levando isso como uma sobrecarga, né, emocional e social, até inclusive de casar cedo, de começar um relacionamento sexual cedo e inclusive de engravidar cedo, como dos meninos, que por muitas vezes evadem a escola para poder trabalhar e complementar a renda de casa. Então, quando a gente fala de uma mãe solo, de uma mãe, a gente não está falando só de uma mãe que é prejudicada, a gente está falando de uma família que pode ser prejudicada por essa sobrecarga que a falta desse pai está trazendo, né? E quando eu falo do Estado, da obrigação que o Estado tem, né, com essas mães solos, eu falo que uma mãe que tenha que trabalhar, né, o dia inteiro, porque contra o senso comum, o Bolsa Família não sustenta família nenhuma, o Bolsa Família dá em torno de R$ 40 por criança, então se eu queria saber qual criança que gasta R$ 40 no mês, essa mãe ela tem que trabalhar para poder sustentar os seus filhos e se ela não tem uma rede de apoio, se ela não pode contar com o pai ou com a família do pai, ou até com a sua família, né? Porque a gente está falando de famílias intergeracionais que produzem até muito tarde, então a gente tem avós e avós que até seus 70 anos estão trabalhando ainda e inclusive às vezes sendo a única fonte de renda de uma casa onde moram membros intergeracionais, então de fato esses membros de avô, de avó ainda trabalham, ainda produzem, não podendo ter o papel de cuidado desses netos. Então essa mulher não tem uma rede de apoio e a gente trabalha e a gente vive numa sociedade
paternalista, né? Uma família, na verdade, uma sociedade, um Estado familista, né? Onde ele coloca a mãe como papel de cuidado e o centro de tudo, que é ela que precisa cuidar, ela que precisa tá à frente e esquecendo de tomar a obrigação de quem também tem que ter essa obrigação. E inclusive ele, né? Quando a gente fala que no Estatuto da Criança e do Adolescente fala, inclusive, né, que quando a família não tem condição de cuidar, o Estado e a sociedade, inclusive, precisam também fazer a sua parte. Então, como é que a gente faz com crianças que precisam estar em casa e essa mãe precisa trabalhar e ela não tem essa rede de apoio? Onde essa criança fica, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Conselho Tutelar, as chamadas que a gente tinha de denúncias de abandono de vulnerável. E a gente ia de fato abordar essas denúncias e as crianças estavam sozinhas mesmo, inclusive em risco, né? Porque crianças pequenas, por mais que tenham irmãos mais velhos, existem crianças pequenas e a gente sabe que eles não dão conta, os mais velhos. E a gente, assim, eu fico muito assustada quando a gente vê algumas atitudes ou do Conselho Tutelar ou da promotoria, né, ou até mesmo da Polícia Militar, que tem esse olhar policialesco para a mãe que vai trabalhar e as crianças acabam ficando sozinhas em casa, porque você vê aquilo como unicamente um crime, né, uma infração, e você não vê isso como de fato uma demanda social, né, que aquela mulher precisa trabalhar e não tem aonde deixar. Então é aí que o Estado entra, né? Precisaria entrar, né? Com escolas, com projetos de contraturno, com escolas em tempo integral, onde tivesse alimentação, atividades, inclusive até a adolescência. Eu fiz uma palestra uma vez no Degase para poder trabalhar a redução da maioridade penal com os adolescentes que tinham cometido atos infracionais, né? Estavam na unidade interna. E eu perguntei para eles se eles achavam que as leis, né, do Estatuto da Criança e Adolescente de fato colaboravam para que eles cometessem o crime sabendo que eles não iam ser cometesse o ato infracional sabendo que eles não iam ser punidos à risca. E eles concordaram, falaram que sim, que eles achavam isso sim, que eles cometiam crime cedo, o ato infracional cedo, desculpa. Porque eles sabiam que eles não iam ser punidos da forma mais rigorosa. E aí eu perguntava para eles, né, o que eles achavam que seria necessário para que eles não entrassem para essa vida do crime, ou do tráfico, né, ou do assalto. E foi unânime a resposta de que eles achavam que precisaria ter escola de tempo integral, onde profissionalizasse eles, onde tivesse um tecnólogo, alguma coisa nesse sentido. Então quando a gente fala dessas mães, né, que trabalham o dia inteiro e deixam seus filhos sozinhos em casa, a gente fala também da omissão do Estado, não só da omissão do pai, né, da família do pai. A gente fala da omissão do Estado. Então, a gente não pode colocar a mãe como a mãe guerreira, mulher maravilha, porque isso é uma sobrecarga imensa em cima dessa mulher, inclusive emocional, né? A gente está falando de mulheres que trabalham um dia inteiro para ganhar pouco e quando chegam em casa já chegam, né, sobrecarregadas emocionalmente e dependendo do estado que você encontrar essa casa, essa mãe encontra essa casa, encontra essas crianças, com seu psíquico completamente abalado, ela acaba usando muitas vezes da violência como meio de correção, que é cultural, que é estrutural, que para elas não é normal, pode até não ser normal, mas é comum, porque foi de repente a única forma que elas também tiveram como correção na vida delas, então isso acaba tornando um ciclo vicioso e essas crianças acabam crescendo também nesse ciclo vicioso. E acaba que o irmão mais velho passa isso para o mais novo, que passa isso para o mais novo, e daí por diante. Então, assim, as demandas que a gente encontra nessas crianças são as mais diversas, né? Além da adultização, como eu falei para vocês, né? Dessas crianças e desses adolescentes, a gente fala também de crianças e adolescentes que crescem
com demandas emocionais, com cognitivo inclusive abalado, crianças que crescem com transtorno de aprendizagem, crianças que acabam crescendo e procurando outros meios de escape da sua raiva, da sua depressão, e aí você encontra crianças muito cedo entrando nas drogas ou procurando outros meios de ganhar afeto, seja através de uma entrada na vida sexual precoce, ou numa gravidez na adolescência, ou num casamento precoce. Então, assim, quando a gente lembrar de mães solo, a gente precisa, quando a gente lembrar de pães, né, que é como a gente fala, a gente precisa lembrar que a mãe, ela carrega nas suas costas muitas demandas, muitos problemas. Não é só ela que carrega toda essa sobrecarga, ela carrega toda uma sobrecarga dos seus filhos, que vão carregar isso ao longo da sua vida, que não tem o apoio psíquico do Estado, porque os equipamentos públicos de saúde mental estão cada vez mais desmontados, né? A gente não tem esse apoio nem para criança, nem para adolescente, muito menos para mãe. Então, quando a gente falar de PAN, vamos lembrar que a gente carrega todo um contexto familiar demandado, prejudicado por esse abandono parental e por essa sobrecarga em cima dessa mãe. Então, não é bacana ser mãe, não é uau, fabuloso, maravilhoso, não é. A gente precisa lutar, falar dessa omissão do Estado, dessa omissão dos pais e dessa sociedade familista que quer colocar a culpa em cima da mãe. A gente precisa ser rede de apoio, a gente precisa fazer barulho, a gente precisa mobilizar para que existam políticas públicas para proteger essas crianças, essas famílias que necessitam de um apoio, seja de equipamentos públicos, seja da sociedade, seja de quem for. Mas a gente precisa desmistificar esse termo e trabalhar a mãe solo como uma mãe demandada que leva demandas para dentro da sua casa e muitas vezes demandas irreversíveis. Tá bom? Vim aqui falar isso, Dia dos Pais. Parabéns, mães que fazem papel de pai e mãe. E a sua dor é a nossa dor, e por isso que a gente batalha para que vocês sejam menos demandadas. Um abraço.